Ele não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo Deus, né? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 1, no verso 6 até o verso 14, e nós vamos dar prosseguimento, então, à exposição desse livro. Vamos pedir a Deus que, nessa noite, fale aos nossos corações profundamente, porque Deus, nesta semana, já vem falando muito ao meu coração, e eu gostaria, nessa noite, partilhar dessa mensagem que Deus trouxe ao meu coração, para que toda a igreja também, juntamente comigo, possamos ser edificados, né, na palavra dele. Malaquias capítulo 1, a partir do verso 6. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né? Então, antes de Mateus, Malaquias. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 14, até o final do capítulo 1. Amém? Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda o pergunta, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. E depois, o que ele faz? Sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Amém? Ou misericórdia. Queridos, nós, ao darmos início à exposição desse livro, mostramos aqui, na semana passada, né, o momento exato em que o profeta Malaquias ele se encontra na história. O momento em que Deus levanta esse profeta mais uma vez, mais um de tantos outros profetas que Deus já levantou.
Deus levanta o profeta Malaquias para falar quase 100 anos depois de um período de grande avivamento, de grande conserto espiritual e restauração. Muito obrigado, irmão. De conserto entre o povo e Deus. Nós vimos que em muitos momentos de oscilação no relacionamento do povo com Deus, momentos em que o povo se via em comunhão com Deus, mas em outros momentos distante de Deus, quebrando alianças, se envolvendo com pecados, com idolatria. Durante todo esse período, Deus disciplinando o seu povo, corrigindo ele. Mas o último momento da história desse povo, que antecede ao livro do profeta Malaquias, foi um tempo de grande avivamento espiritual. O povo havia retornado do cativeiro babilônico, e esse povo havia, durante um longo processo de reconstrução da cidade, reconstrução do templo, reconstrução dos muros e dos portões da cidade, né? Seja por Zorobabel, Ageu, Zacarias, né? Nós vimos também Esdras, Neemias, e durante todo esse processo em que a lei foi lida, em que o povo renovou os seus votos diante de Deus, renovou sua aliança com o Senhor Deus, restabeleceu o culto e as coisas pareciam ir muito bem, esse povo, durante 100 anos, acabou se esfriando novamente, se afastando de Deus e abandonando o Senhor, passando a agir com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com total e completo desprezo. O retrato que Malaquias apresenta para nós, a realidade espiritual desse povo, que outrora havia experimentado um processo de restauração espiritual, de comunhão viva com Deus, agora o quadro apresentado por Malaquias é de um quadro de completo desprezo, das pessoas realmente passarem a servir a Deus de qualquer maneira, não oferecendo o seu melhor, mas ao contrário, oferecendo o seu pior. Queridos, uma pergunta me veio à mente quando eu estudava esse texto. Será se nós temos tido uma preocupação especial com o progresso e a manutenção? Eu vou inverter essas palavras, né? A manutenção e o progresso da nossa vida espiritual com Deus. Porque há um momento na nossa vida que é um momento marcante, né? É um momento onde nós tomamos uma decisão de abandonar o pecado e de realmente nos reconciliarmos com Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos no poder do Evangelho, nós nos entregamos a essa mensagem, nós rompemos com a velha vida, com o pecado e adotamos agora um novo estilo de vida. O Espírito Santo, ele realiza em nós uma obra maravilhosa, uma obra perfeita, onde nós somos regenerados, transformados. Mas algo que nós não podemos negar é que a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. A nossa salvação, embora seja um presente de Deus, seja uma dádiva do Senhor, uma garantia que se de fato nós partirmos desse mundo, nós vamos estar com o Senhor na glória no céu, mas esse presente que recebemos gratuitamente pelo Senhor, ele precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado, precisa ser desenvolvido. E o grande problema é que nós vemos na vida de muitos cristãos que falta essa preocupação quanto ao desenvolvimento da sua fé cristã, da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Os anos passam e não há avanços, não há progresso. Desde quando você se converteu a Jesus Cristo? O quanto você leu mais a Bíblia? O quanto mais você orou e buscou a face do Senhor no seu íntimo? O quanto mais você se dedicou à obra de Deus, ao reino do Senhor? Houve mais progressos ou mais retrocessos nessa caminhada? Essa é uma importante questão que nós precisamos fazer a nós mesmos. É uma reflexão que eu quero encorajar cada um aqui a fazer. Quanto você tem se dedicado e tem cuidado, investido no desenvolvimento da sua salvação? Você tem investido nos seus filhos
para que eles cresçam e se tornem crentes fiéis ao Senhor e que desfrutem de uma comunhão cada vez mais íntima com o Senhor? Ou você tem procurado dedicar mais em outras áreas, deixando essa parte espiritual de lado como algo sem valor? Queridos, isso é extremamente importante. Prestar ouvidos à mensagem de Deus, entender que essa mensagem, ela foi direcionada a você, não a outra pessoa. Essa palavra do pastor hoje, fulano podia estar sentado aqui para ouvir, né? E às vezes nós deixamos passar mensagens importantes que eram para ser ditas a nós mesmos. E nós às vezes tapamos os nossos ouvidos. Nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento, a nossa salvação, embora esteja garantida por Cristo Jesus, pelo preço que foi pago no Calvário, ela precisa ser investida, desenvolvida, cuidada, bem tratada. Precisamos dar a devida atenção, a devida manutenção a essa vida cristã. Por quê? Porque existem alguns perigos muito grandes que nós corremos. E nós vamos encontrar nesse texto aqui, alguns perigos que o povo de Deus corre quando não se dá a devida atenção à manutenção e ao progresso da vida cristã. Quando nós negligenciamos isso, cuidamos mais das outras áreas. Já viu que tem muitos pais que investem tudo para que seus filhos se tornem médicos um dia, advogados, empreendedores, pessoas responsáveis, honestas, pessoas uma boa colocação social, né? O que não há nada de errado em relação a isso. Mas existe um ponto, querido, que nós precisamos entender. O que rege a vida do cristão é a adoração. Esse é o primeiro ponto. E é a base de sustentação de toda a mensagem de Malaquias. O que rege a vida do crente é a adoração. Isso significa que aonde você for, com quem você se relacionar, em quais empreendimentos você vai se envolver e se aplicar, em tudo, absolutamente em tudo, ali você pode ou não estar adorando a Deus. Nós adoramos a Deus com tudo na nossa vida. Tudo que você faz pode refletir a sua adoração a Deus, ou o contrário também. Você pode não estar adorando a Deus com determinadas coisas nos quais você está se envolvendo. E o que eu quero trazer aqui no nosso entendimento é que a verdadeira adoração a Deus, ela move a vida do povo de Deus, da igreja. Se você está no seu emprego, no seu trabalho lá, a maneira como você lida com seus negócios, a maneira como você lida com seus funcionários, a maneira como você interage com seus clientes, tudo pode refletir a adoração que você tem a Deus. Você pode refletir, as pessoas podem olhar para você através da sua maneira de ser e de agir, de se relacionar com as pessoas e identificar em você um verdadeiro adorador de Deus. E isso mostra muito para nós, é como um termômetro, né? Se nós estamos longe de Deus ou se somos pessoas que caminham com Deus e que estão em constante manutenção da sua vida espiritual. Entendem o que eu estou dizendo? Estão compreendendo? Isso é algo essencial na nossa vida, queridos. Você precisa ter uma visão de que é como se você se colocasse diante de Deus em oração e dissesse: Senhor, logo no início do dia, no raiar do sol, você vai acordar cedo, você vai agradecer a Deus pelo novo dia que está surgindo, que Ele fez para você viver. Agradecer a Deus pelo suprimento de todas as necessidades, de todo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Mas você vai se colocar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, a partir do momento que eu pisar o meu pé fora daqui de casa para cuidar das minhas responsabilidades, dos meus afazeres, em cada lugar onde eu for, em cada responsabilidade que eu estiver cuidando, que ali eu possa tratar das coisas e refletir a minha adoração ao Senhor. Honrar a Deus em tudo, adorá-lo através de tudo que nós fazemos. O que faltou, e é exatamente isso que faltou ao povo de Israel.
quando se distanciou de Deus, quando não se cuidou da manutenção e do progresso da sua salvação, da sua comunhão com Deus. O resultado foi um verdadeiro esfriamento espiritual. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias até o que se tem lhe será tirado, é exatamente isso, queridos. Você pode ter conquistado grandes coisas na sua jornada com Deus, em matéria de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, de conhecimento da palavra. Mas quando se há um distanciamento de Deus e não se cuida do progresso e da manutenção da sua salvação, até o que você adquiriu um dia, você acaba perdendo. Se esvai. E existem pessoas com uma falsa ilusão, né, de que ainda são crentes, que conhecem a palavra de Deus, né, ainda pensam estar vivendo aquele mesmo patamar de espiritualidade que viveu no passado, mas na verdade estão muito distantes. Tudo aquilo que eles achavam que eles tinham conquistado, que pensam ainda ter, na verdade, aquilo já evaporou. Uma fumaça, virou fumaça. Veja só, quais são os perigos que nós corremos, queridos? Esse texto, ele vai trazer para nós uma grande ideia. E a partir dessa grande ideia, nós vamos discorrer nos perigos que nós corremos de não cuidar da nossa manutenção da salvação. A grande ideia dessa passagem é que para glorificar a Deus, nós precisamos honrá-lo dando o melhor das nossas vidas. Para ter uma vida que de fato glorifica a Deus, nós precisamos buscar honrar a Deus com o melhor das nossas vidas. E aqui, honrar a Deus com o melhor das nossas vidas não é a linguagem da teologia da prosperidade, que é honrar a Deus com o melhor dos nossos bens. Não é isso. Mas glorificar a Deus nessa vida significa honrar a Ele com o melhor das nossas vidas, de quem nós somos. Porque mais importante do que o que você pode fazer para Deus ou oferecer a Ele, Deus ele está mais interessado com a sua vida, com o seu coração. Com a sua relação com Ele, sua comunhão com Ele. É mais importante para Deus do que qualquer outra coisa. Mais importante do que você pode trabalhar na igreja, servir a Ele, oferecer com seus bens. Mais importante do que tudo isso, Deus ele está interessado com o seu coração, com a sua vida. O primeiro perigo de se não cuidar, né, dessa manutenção da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, de não honrá-lo dando o melhor de nós para Ele, é o perigo de nós servirmos a Ele sem honrarmos a Ele. E o pior, a gente ainda corre o risco de nem perceber que nós estamos fazendo isso. É servir a Deus sem andar com Deus. Mas como é que é possível alguém querer servir a Deus sem ter comunhão com Ele? Sem estar andando com Ele? Como é possível alguém querer servir a Deus e ao mesmo tempo essa pessoa não honra a Deus? É o que nós chamamos de religiosidade ou ativismo religioso. As pessoas muitas vezes acreditam que o fato delas estarem fazendo as coisas para Deus é algo mais importante que qualquer outra coisa. E se esquecem que Deus, Ele está mais interessado com a nossa vida, com o nosso coração, mais do que o que nós podemos fazer. Fazer algo para Deus precisa ser reflexo ou consequência de uma vida que honra e que glorifica a Deus. E não o contrário. Ninguém vai honrar e glorificar a Deus simplesmente por fazer algo. Se o seu coração, se a sua vida ela não estar de fato entregue ao Senhor e disposta a honrá-lo de coração, com sinceridade, com verdade, não vai adiantar nada o que você fizer para oferecer a Deus em seu serviço. E isso, queridos, é algo tão interessante porque o nosso coração humano, ele tem uma tendência natural para a insensibilidade. É o que a Bíblia chama de esclerose cardíaca, né? É a perda da sensibilidade do coração. O coração ele vai se enrijecendo, ele vai se endurecendo e se petrificando, que ele perde completamente a capacidade de sensibilidade.
sentir algo. Nós nos distanciamos tanto de Deus, da sua palavra, e entramos num automatismo religioso tão grande, que nós nos tornamos corações duros, insensíveis, e nem nos damos conta do quão distantes de Deus nós estamos. E achamos que estamos no caminho quando estamos oferecendo a Deus aquilo que nós estamos servindo, né? Oferecendo a Deus nosso serviço. É o que exatamente aconteceu com o povo. Veja o verso 6 e 7. O texto está dizendo: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, veja que aqueles sacerdotes, aqueles judeus, eles estavam indo ao templo, estavam servindo a Deus, estavam oferecendo os seus sacrifícios, porém, a insensibilidade dos seus corações já estava em um estágio tão avançado, por não terem cuidado da sua manutenção espiritual, de não terem desenvolvido a sua salvação e terem andado distantes de Deus, que eles entraram num verdadeiro automatismo religioso. A ponto que eles não perceberam que estavam desprezando o Senhor, oferecendo alimentos impuros, e nem sequer percebiam que estavam fazendo isso. Quando a palavra do Senhor veio para confrontá-los, eles logo questionaram: mas afinal de contas, em que nós estamos desprezando o Senhor? Percebe que essa insensibilidade, ela não começa aqui. Essa insensibilidade, ela começa desde o início do livro, quando Deus declara o seu amor para com eles. Mas depois de um longo período de estiagem da chuva, de pragas nas plantações, e de muitas dificuldades econômicas, essas pessoas passaram a questionar o amor de Deus. E quando Deus, enfim, declara o seu amor para o seu povo, dizendo que Ele é o Deus da aliança e que sempre os amou, eles logo perguntaram: mas de que forma o Senhor tem nos amado? Em que o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco? Estamos aqui sofrendo, lutando tanto para sobreviver. De que maneira o Senhor tem nos amado? Então, a insensibilidade dos seus corações já não começa aqui no livro, já é desde antes. E eles viviam, então, num automatismo religioso. E aí eu pergunto: qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de se ir à igreja, de prestar a Deus culto, se o seu coração não está aqui, se a sua vida não está aqui? Qual é o sentido de se participar de uma igreja, ser membro dela, de dar o seu dízimo, de se envolver nas atividades da igreja, mas se a sua vida, seu coração, todo o seu ser, o melhor de você não está aqui, está muitas vezes lá fora? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer quando olhamos para um texto semelhante a esse. E veja, queridos, que o desprezo do povo para com Deus, esse desprezo insensível da parte do povo, ele se atenua quando nós olhamos para duas figuras que Deus ele usa no texto aqui. Uma é a figura do pai e a figura do Senhor. Ele diz: o filho honra o seu pai. É algo lógico, é algo óbvio. O que se espera de um filho em relação ao seu pai é que ele honre. E se Deus é o nosso pai, ele pergunta: onde está a honra que me é devida? Se eu sou o pai de vocês e vocês são os meus filhos, de que maneira vocês têm me honrado? Aonde está essa honra que eu não encontro? Percebe o peso que isso tem? E ele não se coloca apenas como pai, mas ele ainda eleva para um patamar mais alto. Ele diz: eu sou o Senhor, e o que se espera dos servos desse Senhor é que esses também o honrem. Sabe que a palavra Senhor ou Senhor dos Exércitos, ela só nesse texto que nós lemos de 6 a 14 aqui, repete 8 vezes. E em todo o livro de Malaquias repete-se 24 vezes: Senhor ou Senhor dos Exércitos. Mostrando que Deus, ele é Senhor, e ele possui toda a autoridade, e ele é soberano, e ele é digno de receber toda a nossa adoração,
e o melhor das nossas vidas. Mas como é que esse povo tem reagido ao Senhor? Com um culto vazio? Um culto desprezível? Desonroso? E ainda com um coração petrificado e insensível, onde nem sequer percebe-se aquilo que estão fazendo. A pregação, a mensagem, muitas vezes ela bate e volta. Nós pregadores temos um pouco de experiência no púlpito, a gente consegue perceber na nossa audiência, quando existem pessoas de coração sensível, que estão recebendo a palavra, estão nutrindo o espírito com aquela mensagem. É como se estivessem bebendo da fonte. E você percebe nitidamente no olhar da pessoa o quanto aquela palavra ela está entrando e inundando o ser dela. Mas da mesma forma também nós encontramos muitas pessoas que estão assentadas ali, parecendo uma porta, né? Sabe quando você chuta uma bola na parede, que a bola, do jeito que a bola bate na parede ela volta? É a pregação em relação ao coração de muitos. Corações duros, insensíveis. Você olha no semblante da pessoa, o semblante dela é o mesmo, aquela cara assim, ó, de porta. Olhando para o pregador do início ao fim. Coração duro. E existem aqueles ainda que fecham a cara ainda. E se não estiver gostando da mensagem, levanta e vão embora. Tem gente que é assim. Tem gente que está com o coração duro, insensível. E o problema é que muitas dessas pessoas insensíveis são pessoas que são membros de igreja de longa data. São pessoas que há muito tempo batizaram, que se julgam crentes sinceros, santos, de uma espiritualidade acima dos outros, de uma vida cristã inquestionável. Queridos, mas é a realidade. Muitas pessoas, de fato, vivem uma vida cristã assim, distantes do Evangelho, uma vida completamente o contrário, o extremo oposto da vida de Cristo, do caráter de Cristo, da mente de Cristo. É por isso, queridos, que é preciso ter uma preocupação redobrada com a manutenção e o progresso da vida cristã. Você não pode admitir que você seja o mesmo, ou pior, da maneira que você se converteu um dia. Se você se converteu um dia, você deve pensar sempre em um progresso, em um avanço, em uma manutenção espiritual, porque senão você vai retroceder. Daqui a pouco você vai estar vivendo uma condição pior do que aquela que você vivia antes de Cristo, antes do Evangelho. Olha, você olha para esse cenário aqui de Malaquias, querido, você não vai encontrar aqui um cenário melhor do que aquele que eles estavam antes de terem ido para o cativeiro. Eles praticavam idolatria, haviam abandonado o culto ao Senhor, mas o cenário agora não é de idolatria, queridos. O cenário agora não é de abandono da aliança. Agora o que eles estão fazendo é estar dentro do templo, servindo a Deus, mas agindo de uma forma desprezível para com Deus. E o pior, com um coração duro e insensível, que nem sequer percebe do que estão fazendo. Antes uma pessoa ser um ímpio declarado e dizer, não, eu sou ímpio mesmo. Eu não aceito o Evangelho, eu não creio em Jesus Cristo, eu não vou na igreja, eu não me envolvo com nada disso, não perca seu tempo em querer falar do Evangelho comigo, eu gosto é da farra, da bebida, das drogas, da prostituição. Ele é uma pessoa declarada. Agora, uma pessoa estar no meio da igreja, dizer ser um cristão, mas de coração duro, insensível, e agir com desprezo para com o Senhor, ainda que com a aparência de religiosidade, né? Mas um coração desprezível, qual que é pior? Então, queridos, nós precisamos, esse estágio, queridos, nós precisamos ter uma preocupação, porque todos nós estamos sujeitos a chegar a esse estágio. Ninguém aqui é vacinado ou está imune a chegar numa situação como essa. Todos nós precisamos cuidar. Por isso a palavra de Deus, ela orienta o cristão várias vezes: desenvolvei a vossa salvação. Cuide da manutenção espiritual na sua jornada com Deus nessa terra, porque senão
você vai retroceder. E você poderá ser achado pior do que o ímpio lá fora. Não foi assim que aconteceu com os coríntios? Paulo dizendo que haviam pecados dentro da igreja que nem entre os pagãos lá fora era praticado. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por isso o salmista diz: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Desenvolva a sua salvação. Abrace e apegue-se a todos os recursos que Deus tem te dado, para que você avance, progrida, e não estagne e nem retroceda. Senão o fim último daqueles que não cuidam da sua vida espiritual, o final deles é semelhante a esse. Mas existem outros perigos também no texto. Verso 8 e 9 vai mostrar para nós que nós temos um grande perigo que corremos de desprezar a graça de Deus com uma vida de desprezo ao Senhor. Verso 8 e 9, ele nos diz: na hora de trazerem os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Olha isso, cegueira espiritual, insensibilidade. Vocês trazem os animais cegos para... Eles já sabiam que os animais tinham que ser animais puros, perfeitos. Eles já tinham o padrão do animal que deveria ser apresentado para o sacrifício. Mas mesmo assim, o que eles faziam? Traziam os animais cegos, defeituosos. Na hora de trazerem os animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Olha a pergunta. Você está satisfeito com a forma como você tem servido a Deus? Você está satisfeito com a sua vida cristã, com o seu relacionamento com Deus? Se você tivesse de se portar diante de Deus, ou melhor dizendo, se você tivesse de se portar diante de uma grande autoridade do país, de um governador, de um juiz, de um prefeito, de uma autoridade pública, eu tenho certeza que talvez você se portaria de uma forma muito melhor do que da maneira como você tem se portado diante de Deus. É isso que o profeta está dizendo com o povo. Eu estou só traduzindo as palavras dele. Eu tenho certeza que se você tivesse de se apresentar perante um governador, você ofereceria a ele algo muito melhor do que o que você está oferecendo para Deus. Percebe como isso choca a gente, né? Isso mexe com o nosso brilho. Porque a gente fica realmente numa situação, queridos, assim, talvez escandalizados, né, de ver um povo assim. Mas essa é a realidade do coração humano, do qual todos nós estamos suscetíveis. Todos nós corremos o mesmo risco, se não cuidarmos da manutenção da nossa vida espiritual. Corremos o risco de desprezar a Deus, tratando a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Queridos, eu pedi para colocar 2 plaquinhas ali fora, os irmãos já devem ter visto, né? Uma plaquinha ali em cima e outra plaquinha ali fora. Eu tenho certeza que talvez muitas pessoas, ao lerem aquela plaquinha ali, podem se sentir ofendidos, né? Quem foi que mandou fazer essa placa? Foi o pastor? Esse pastor está de brincadeira? Está achando que a gente é quem, né? Talvez muitas pessoas podem ficar ofendidas de ver uma placa como aquela, né? O mais deprimente não é isso. O mais deprimente é a necessidade da gente colocar uma placa onde não precisava. Onde as pessoas já deveriam saber dos princípios que ali estão contidos. Todos já deveriam saber que diante de Deus, diante de uma... Não é uma questão que está relacionada a esse espaço aqui não, queridos. Esse espaço aqui é apenas um prédio. Na hora que todo mundo for embora aqui, a gente vai apagar as luzes, trancar e vai virar só um prédio. Mas enquanto o povo de Deus está reunido aqui, enquanto a igreja está reunida aqui, Deus se faz presente no nosso meio. E nós precisamos prestar reverência diante desse Deus. Não podemos tratar o culto a Deus e a presença dele no nosso meio, que é viva e real, de qualquer forma. Sim, imagine você estar numa mesa, assentado com uma autoridade, um governante, né, um juiz.
Tudo bem que, né, os nossos governantes e juízes, né, não são lá grande coisa também, né, mas vamos entender o princípio, né, do poder constituído, né, da autoridade que se representa. Né? Você está sentado a uma mesa com essa autoridade, imagine você ficar mexendo no celular na frente dessa pessoa. Imagine você ficar bebendo um copo de água e depois que acaba de beber água, pega o copinho descartável e começa a rasgar ele e fazer barulho na mão com ele. Ou o celular toca, né? E aí você, dá licença aqui, eu vou atender o telefone, sai da frente da autoridade para atender um telefone, que às vezes pode ser um telefone urgente, mas pode ser também um telefonema que pode esperar, né? Então, queridos, se você está com uma criança, às vezes a gente entende, eu também tenho filhos pequenos, né? Às vezes a criança, ela tem dificuldade realmente de se comportar no ambiente de culto, porque o ambiente de culto não é um ambiente preparado para a linguagem dela. Às vezes ela vai ficar estressada, vai ficar um pouco mais agitada, né? O que você faz? Você vai ali fora, acalma ela, depois você volta, senta com ela novamente e vai ensinando ela a se portar reverentemente, com paciência, né? Com tempo. Mas não soltar a criança também para sair correndo para tudo quanto é lado, né? Fazer o que quer, pendurar e sair balançando e derrubar uma cadeira no chão. E aí traz um copo descartável, traz um balão, traz um pampenco. Eu lembro, eu pastoreava uma igreja em Montes Claros, tinha uma mãe que pegava uma penca de chave, maior do que essa daqui, irmão, na hora da pregação. Entregava na mão do bebê dela. E sentava assim e ficava com o neném no colo e o menino lá. E o pastor pregando, tentando pregar, né? E o menino balançando a chave. Aí você fala. Às vezes as crianças trazem brinquedos para o culto, né? Ficam com um carrinho, brincando com carrinho na hora do culto, né? Será que vão aprender um dia a ser bons cristãos, reverentes, que portam-se reverentemente na presença de Deus? Ah, pastor, não tem uma coisa nada a ver com a outra, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Será se não tem, irmãos? Se uma criança não aprende a levar a sério isso aqui, que dia que ela vai aprender? Quando ela for adolescente? Quando ela tiver os amigos lá fora, convidando elas para lugares mais interessantes do que esse aqui? Será que elas vão ficar? Né? Então, queridos, nós temos que investir nos nossos filhos, para que eles deem o melhor deles para Deus, assim como nós. Eles precisam do nosso exemplo, nós precisamos dar o melhor da nossa vida para Deus e ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. Só assim a gente vai crescer, vai se desenvolver e aprender de fato que estar na presença de Deus e cultuar a Ele não é algo desprezível, mas é algo sério, é algo de valor, que expressa o nosso reconhecimento da graça dEle. O verso 9, ele vai dizer, olha, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que Ele tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? O profeta está estimulando o povo a buscar a Deus. Olha, tentem buscar a Deus, talvez Ele tenha compaixão de vocês. Será se Ele vai atender vocês da forma como vocês estão? Essa é uma pergunta. Mas é algo importante que se faça. Reconheça a sua vida, a sua oferta, a sua maneira de se portar diante de Deus, aquilo que você tem oferecido a Ele. Outro perigo que nós corremos aqui é o verso 10 e 11, queridos. E esse perigo, ele para mim demonstra assim um fechamento, sabe? Porque nós corremos um sério risco de, com o nosso coração endurecido, insensível, oferecermos a Deus um culto desprezível, o qual é um ativismo religioso vazio, superficial, e o nosso coração, a nossa vida está lá fora, envolvido com outras coisas. E aí nós corremos um risco, no verso 10 e 11, de sermos rejeitados pelo Senhor para sempre. Olha o perigo que nós corremos. Veja o verso 10 e 11. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo no meu altar inutilmente. Era melhor que as portas da igreja fossem trancadas, apagassem as luzes, ligassem o alarme, todo mundo fosse embora para casa e não tivesse nada acontecendo aqui. Era melhor do que ter um monte de gente aqui com um coração completamente longe do Senhor, oferecendo um culto desprezível a Ele. Olha só a seriedade disso. E aí o que ele vai dizer?
não tenho prazer em vocês. Queridos, uma coisa é você ouvir uma frase como essa do seu cônjuge, né? Esposa, marido, falar assim: olha, eu não tenho prazer com você. Outra coisa é seu filho falar com você: pai, eu não tenho o menor prazer de estar perto de você. Outra coisa é seu pai falar com você: olha, eu não tenho prazer em ter você como meu filho. Agora, pior do que tudo isso, queridos, é você ouvir da boca de Deus e dizer: olha, eu não tenho prazer em você. E isso faz todo sentido para nós, né? Pensarmos que o alvo das nossas vidas é buscarmos a semelhança de Cristo, é de termos o caráter de Cristo em nós, a mente de Cristo, de desenvolvermos a nossa salvação até chegarmos à plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. É ou não é a verdade? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? O nosso alvo deve ser olhar para Cristo, andar nos seus caminhos e buscar aplicar nas nossas vidas a vida de Cristo, de maneira que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo através de nós. Esse não é o princípio verdadeiro? E como foi que Cristo, ao ser batizado, ele recebeu a aprovação do Pai? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. O alvo das nossas vidas, ao andar nos caminhos do Senhor, ao desenvolver a nossa salvação e trazer sobre nós o caráter de Cristo, a vida de Cristo em nós, como Paulo disse aos Gálatas, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É para que eu, da mesma forma como Cristo foi um dia aprovado pelo Pai, eu também compareça diante dele um dia e eu possa ouvir das suas bocas, ou da sua boca, né? Vinde benditos do meu Pai, adentrai-vos à herança que vos foi preparada antes da fundação. Que coisa maravilhosa será ouvir isso, irmãos. Agora, na mesma proporção, quão terrível será para aqueles ouvirem, né? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Dura coisa será ouvir uma coisa dessa. Ouvir da boca de Deus: eu não tenho prazer em vocês. Qual é o alvo do nosso culto? Agradar a quem? Dar prazer a quem? Quantas pessoas que vêm à igreja buscando ter prazer no culto, não é verdade? O culto hoje não me agradou tanto. Estou indo para casa, o culto hoje foi frio. A palavra do pastor hoje não falou comigo. O louvor, as músicas que Gislene escolheu para cantar. As pessoas parece que vêm para a igreja para... Antigamente eu usava muito essa expressão, né? Porque hoje em dia não existe mais essas coisas, né? Naquela época que eu falava, usava essa ilustração, era uma época de uma tecnologia mais retrógrada, né? Mais arcaica. Lembra daquela época que tinha uns telefones de celular, de bateria viciada? Que você botava para carregar na parede, ele enchia a bateria, ficava 100%, na hora que você tirava, desplugava da tomada, rapidinho a bateria dele descia. Eu falava que tinha gente que era assim, crente dessa forma, sabe? Crente que vem para a igreja domingo, ele enche aquela bateria dele, vai lá 100%, né? Ouviu a palavra, o culto foi maravilhoso. Aí a bateria dele é o suficiente para durar só até o próximo culto, que aí depois descarrega, murcha, né? Aí chega aqui no outro domingo desse jeito. Aí senta aqui no banco querendo recarregar. Eu chamo de os consumidores de culto. A gente tem consumidores de culto. São pessoas que vêm aqui só para consumir o culto. Entendeu? Pessoas que vão se encher. E aí quando elas não acham aquilo que elas vieram procurar, elas vão embora decepcionadas, frustradas. Mas quem é que, afinal de contas, que tem que ter prazer nesse lugar, no horário que nos reunimos aqui? Quem é que é o alvo do prazer? Somos nós? Ou é Deus? Quando nós falamos assim, ao sair de casa, né? Vou para a igreja. Senhor, eu estou indo lá, me encontrar com os meus irmãos, para lhe oferecer o meu culto. Porque o Senhor é a razão de nós estarmos reunidos ali. O Senhor é o alvo da nossa adoração, do nosso culto. É para o Senhor, e somente ao Senhor será dirigida todas as coisas. Nos últimos dias, o Senhor, queridos, vai receber a adoração de povos de toda parte. Veja só o que o texto vai dizer. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois
do Oriente ao Ocidente. Grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte é queimado e ofertas puras, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está fazendo uma profecia aqui, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, quando os gentios foram acrescentados ou agregados ao povo de Deus. Qual o propósito de Malaquias revelar essa profecia da inserção dos gentios no povo de Deus? É mostrar para esse povo que o desprezo deles, isso seria basicamente o que se o profeta estivesse dizendo assim: olha, Deus não precisa de você. Eu não tenho prazer no seu culto desprezível, não aceitarei as suas ofertas, e fique ciente que eu não preciso de vocês, porque haverá um dia em que povos de muitas nações virão até mim e prestarão um culto sincero e verdadeiro a mim. Então não fique pensando, eu sou judeu, sou circuncidado, eu estou aqui oferecendo um culto, tudo bem que não é o melhor dos cultos, não é o melhor de mim, né? Mas eu estou seguro, estou assegurado que eu sou do povo de Israel, sou o povo judeu, né? E aí o profeta está dizendo, olha, esse culto seus é desprezível, lamentável. Eu não tenho prazer nesse culto de vocês. Essa vida que vocês estão levando, a forma como vocês estão tratando a adoração aqui, é uma coisa repugnante. Não vou aceitar essa oferta de vocês. E fique ciente que eu não preciso de vocês. Você conhece algum crente que às vezes serve na igreja, achando que ele é insubstituível, que todas as pessoas precisam dele, e que sem ele nada funciona na igreja, nada acontece? Eu não vou lá naquela igreja, não. Não vou mais também trabalhar, não. Dá para ser aqueles mini birrentos, né? Não vou também mais mexer com isso, não. Eu quero ver o que eles vão fazer se eu não for lá e fazer também. Só eu sei fazer aquilo que eu faço, né? Quero ver como é que o pastor vai pregar. Só eu sei mexer na mesa de som, só eu sei fazer uma transmissão, só eu sei tocar o violão. Quero ver o que vai acontecer se eu não for. Deus está dizendo, olha, eu não preciso de você. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele é suficiente nele mesmo. Quem é que perde no final? É Deus? Com o culto que não está sendo oferecido adequadamente? É Deus que está perdendo? Não, somos nós. Quem é que perde em não desenvolver a sua salvação? Quem é que perde em não progredir na fé, em não crescer, em não servir, trabalhar, se engajar no reino de Deus, oferecer o seu melhor? Quem é que está perdendo no final? Não é Deus, irmãos. Não é Deus. Porque se você não fizer, outro virá e fará. Se você não cumprir o chamado de Deus na sua vida, se você não se desenvolver, se você não se colocar à disposição do Senhor para trabalhar, para servir, para avançar, outros virão e farão. Deus poderá suscitar dessas pedras aqui, como ele diz. Não faz diferença. Quem perde somos nós. Por último, ou penúltimo, né? Verso 12 e 13. Quem vive essa insensibilidade ainda corre o risco de se enfadar do trabalho. Olha que coisa interessante, né? A pessoa, ela age de maneira insensível, desprezível, desonrosa, e ainda chega ao ponto de, no final, ainda ficar cansado. Enfadado. O que é enfadar-se de algo? Desgosto. Enjoei, desgostei, estou desgostoso, enfadado. A pessoa, ela se afastou há muito tempo do Evangelho, da comunhão com Deus. Ela não cuidou de desenvolver a sua salvação e de dar a manutenção na sua vida cristã. Ela não avançou e nem progrediu, ao contrário, retrocedeu. A atividade dela religiosa se tornou um mero ativismo religioso vazio e superficial. Entrou no automatismo religioso, passando a agir com Deus, não oferecendo o seu melhor, mas o que sobra, de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso ela vai levando até um certo ponto, porque chega um determinado momento também que ela mesma vai começar a cansar.
ela começa a se enfadar. Então, olha só o perigo que se corre de não cuidar da manutenção da sua vida cristã. Primeiro, uma insensibilidade. Depois, um ativismo religioso vazio e desprezível. Daqui a pouco você já está desonrando o Senhor, querendo servir a Ele sem andar com Ele, sem ter comunhão com Ele. E aí chega ao ponto de você se tornar alguém enfadado. E aí daqui a pouco você já não começa nem mais vir. Antes você via para oferecer de forma desprezível, daqui a pouco você já não começa nem mais vir. Outras coisas começam a se tornar mais interessantes. Porque nós podemos pensar assim, bom, se a pessoa ela vem aqui, ainda que com o coração endurecido, mas pelo menos ela está vindo, ela senta aqui, ela vai ouvir a pregação, né? Aí como diz o ditado, né? Como é que é? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Ainda que é um homem, né, de cabeça dura, ou uma mulher de coração duro, tudo bem, mas melhor ela estar aqui, pelo menos ela está ouvindo, né? A gente sempre diz isso. Mas vai chegar um ponto que isso já não vai mais acontecer. Outras coisas vão começar a se tornar mais interessantes. E essa pessoa não tratará mais. Esse é o resultado, queridos, de servir a Deus sem ter uma vida com Ele. Canseira, desgosto. Muitos vão à igreja como um fardo. Esse aqui é um ponto. Quando fala aqui a respeito da canseira. Que canseira. Sabe aquela pessoa que vai para a igreja e para tomar banho, vestir a roupa e ir para a igreja, parece que ela está carregando uma tonelada de 200 quilos nos ombros? Nossa, tem que ir para aquela igreja para escutar aquele pastor de novo. Tem que ir para aquela igreja para escutar aquelas músicas, para ver aquelas caras daqueles irmãos. É sempre a mesma cara, todo domingo que eu vou. O negócio começa a se tornar um fardo, sabe? Começa a se tornar um peso ir para a igreja. Irmã, eu vou chegar lá, vou sentar lá, que a irmã vai pedir eu para orar, e eu não quero orar. Não estou afim de orar. Orar se torna uma tarefa quase impossível, uma missão impossível. Tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais pesado, tudo se torna mais cansativo, mais maçante. Isso é reflexo de alguém que está com um coração insensível, que acha que é possível servir a Deus sem ter uma vida com Deus. Aí a vida cristã se torna difícil, irmãos. Aí se torna um fardo pesado mesmo. É totalmente o oposto de quem está numa sintonia com Deus, né? Uma comunhão íntima com Ele, cuidando da sua manutenção espiritual. A maior alegria da vida dele é chegar no domingo. Graças a Deus, hoje é domingo, eu vou para a IBD, vou para a escola bíblica dominical, eu vou para o culto à noite, hoje, domingo que vem vai ter ceia, glória a Deus, não vi a hora de poder participar da mesa do Senhor, de ter comunhão com os meus irmãos. Não vejo a hora daquele programa marcado eu chegar, porque eu quero servir aqueles irmãos, eu quero estar lá na porta para cumprimentar os irmãos na entrada, na saída. Não vejo a hora de eu poder levar uma água para o pastor. É uma alegria, é um prazer, é leve, é suave, é prazeroso. Agora sim, queridos, o último ponto, verso 14. Corremos o último perigo, o perigo de sermos amaldiçoados por Deus, pela mentira e pelo engano. Todas as pessoas que tentam viver uma vida cristã, escondendo das pessoas aquilo que realmente acontece em seus corações, vivendo um ativismo religioso como um crente verdadeiro, mas por dentro o coração dele está longe. Essas pessoas sofrerão um dia, serão amaldiçoados por Deus, sofrerão o peso da maldição de Deus por terem enganado, por terem mentido, por terem vivido uma vida de engano, de mentira. Olha o engano que o texto apresenta. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Como é que começa o verso 14? Maldito. Maldito. Não é só aquela pessoa que diz que tem uma ovelha perfeita no rebanho dele,
e que leva um defeituoso? Pior, o texto diz que ele promete que vai levar, ele prometeu dar o melhor. Por isso eu falo, irmãos, que a gente deve sempre tomar cuidado com as músicas que a gente canta na hora do louvor. Às vezes a irmã Gislene vai pregar uma peça na vida da igreja aqui dos irmãos, entendeu? Que ela vai conduzir um louvor perfeito para todo mundo cantar. Mas aí vai ter muitas pessoas aqui que vão acabar cantando algo que não vai refletir o seu interior. Quantas músicas que nós não cantamos e falamos de perdão, perdoar o irmão do lado, de dar o meu melhor para Deus, de louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, não é verdade? Mas na prática, será se muito daquilo que a gente canta nos louvores, nas músicas aqui, reflete de fato aquilo que nós fazemos, o nosso coração, reflete os santuários do nosso coração? Quantas vezes nós fazemos aqui uma profissão de fé na hora do batismo, né? Parece aqueles votos de casamento que as pessoas prometem ser fiel até, e depois larga tudo, né, irmã Marta? Na profissão de fé, prometo não abandonar a igreja se porventura alguém falhar comigo. E aí na primeira decepção que tem com a pessoa abandona a igreja e vai embora, né? Então muitas coisas, irmãos, estão envolvidas aqui. Uma pessoa que serve a Deus intimamente, cuida da sua vida espiritual, da sua jornada com o Senhor, dando a devida manutenção e avançando, progredindo na fé, além de tornar as coisas tudo mais leves, mais suaves, ele vai viver a verdade e não a mentira. Ele vive a verdade. Aquilo que ele professa com a sua boca, ele vive intensamente em seu coração. E esse deve ser o alvo das nossas vidas. Cristo, queridos, nós precisamos sempre nos recordar que para glorificar a Deus, nós precisamos honrá-lo com o melhor das nossas vidas. Honrar a Deus é dar o melhor, a prioridade. É Deus ser a prioridade na minha vida. É dar o meu melhor para Ele, do meu ser, de todo o meu ser. Você já parou para pensar que Cristo ofereceu a sua salvação gratuitamente a você, mas embora tenha sido de graça, não foi de graça? Custou a sua vida, custou o seu sangue derramado ali na cruz. E a questão é, nós não podemos oferecer a Ele nada menos do que a nossa vida, porque foi pela nossa vida que Ele morreu, que Ele se sacrificou. Se Cristo morreu na cruz pela nossa vida, nós não podemos nos contentar em oferecer a Ele nada menos do que a nossa vida, de maneira completa. Crianças, jovens, idosos, solteiros, casados, todos que tiveram acesso pela fé a essa graça, precisam reconhecer o valor disso e corresponder, buscando devotar as suas vidas por inteiro a Ele. Só assim o Senhor será glorificado em nós e através de nós. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso. Irmã Sara, esteja fazendo essa oração por nós, por favor.